aqui. Bem, pessoal, eu só peço que eu não sei se é o do senhor, acho que algum microfone que esteja, acho que está dando um pouquinho de... Pronto, agora parou. Bem, boa noite a todos, né? Bem-vindos ao primeiro simpósio, não é, de políticas públicas do grupo de estudos, o GEPP, não é, da UFPS-EAA. Nós temos aqui a primeira noite, né, com a professora Elizabeth Santos, professora doutora e, não é, professora aqui da Universidade Federal de Pernambuco, do campus EAA, e o professor Frederico Monteiro, não é, comissário de polícia, integrante da Polícia Civil, da Inteligência da Polícia Civil, e professor de Direito, né, o qual, né, todos dois eu tenho um grande apreço, também o professor presidente da mesa, o professor Mário dos Anjos, professor do Núcleo de Gestão, não é, o qual também não vou tecer muitos comentários, né, todos conhecem o apreço e a admiração que tenho pelo senhor, professor. Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, para quem ainda não conhece o nosso grupo de estudos, é o grupo de estudos em políticas públicas, ele é vinculado ao Observatório de Políticas Públicas Pópulos, não é, da Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste, tem como objeto, não é, de pesquisa a política pública a partir da gestão. Não é? E aí, ao longo desse objeto, a gente vai estudar as diversas ramificações, né? A política pública de segurança, a política pública cultural, ambiental, de saúde, enfim, não é? Então, as diversas formas dessa forma de comunicação do Estado, né? Alguns autores vão dizer que a política pública não é apenas aquela de serviço, aquela direta, aquela, não é, que é mais tangível. Política pública é a comunicação do Estado de forma geral, não é? Pode ser até uma política pública indireta, como a tributária, a fiscal, a econômica, ou, né, políticas públicas mais diretas, como a de educação, né, as de serviços de forma geral. Né? Não vou me alongar, não é, até para não tomar o tempo dos nossos palestrantes, que tem aí, não é, grande profundidade nas áreas às quais, não é, eles têm domínio. Passo a palavra ao professor Mário, para que ele possa tecer os comentários iniciais, para que possamos começar, não é, o nosso evento. Professor Mário. Obrigado, professora Evanúcia, é um prazer grande a gente estar compondo aqui a mesa, tá? É uma satisfação muito grande, e aí nesse simpósio aqui do nosso grupo de estudos de políticas públicas, aqui do nosso observatório, o Pópulos, né? E você acho que falou perfeitamente a questão, tá? Políticas públicas é como o Estado se comunica, como ele conversa, como ele dialoga, tá, com a população, né? E aí, a partir disso, a gente tem várias temáticas prioritárias, né? São as políticas públicas nas mais diversas formas de expressão, tais como a questão de educação, lazer, cultura, né? A questão de saúde, de educação, saneamento, né? A gente tem a segurança também. Então, o grande objetivo, tá, desses eventos, né, que nós estamos realizando é justamente contar com toda a experiência, expertise, tá, desses especialistas na área, não é? Professor Fred, não é? Professora Elizabeth, não é? E para conversarem um pouco com a gente e trocarem um pouco, né, a grande experiência, né, que eles têm, né, em suas respectivas áreas de atuação, para que a gente possa ir crescendo e conhecendo um pouco mais, não é? Porque também a gente, no senso comum, a gente costuma assim, criticar muito o Estado, mas é preciso que a gente entenda os meandros, os mecanismos de diálogo, de conversa do Estado. Então, sempre que a gente, por exemplo, lá no grupo, a gente está estudando, eu me lembro que coisa acho que foi em agosto, setembro, a gente voltou um pouquinho o nosso radar para a área de educação. Aí vimos a questão, tá, do Reúne. O Reúne é o programa que, sem entrar em viés partidário, mas foi o programa que, na primeira década aí desse nosso século, aí a gente teve, foi quem viabilizou, foi o alicerce do processo de interiorização. E aí vários campi foram criados aí em todo nosso país. Tá? A gente tem aí várias formas do Estado, né, conversar, dialogar. Política de desenvolvimento econômico também, tá, das mais importantes. Área de segurança também, né, educação, lazer, cultura. Então, é com muita satisfação que a gente recebe, tá, os professores, né, Elizabeth, Fred, para que possam conversar e dividir um pouco da experiência que eles têm em suas áreas. Tá? Eu também não vou me prolongar muito para que a gente possa dar todo o tempo, o maior tempo possível,
para que os dois possam conversar um pouco com a gente, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, professor. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à primeira, não é, palestrante, nossa queridíssima, não é, e a qual tive a honra de não apenas ser agora colega, mas tive a honra de ser aluna dela alguns anos atrás, ensinamentos que eu deixei guardadinho aqui. Se buscar meu caderno, tem lá, Disciplinas de Elizabeth Santos, não é? Professora, seja muito bem-vinda, fique à vontade, o microfone é da senhora. Oi, Vanúcia, que coisa mais linda te escutar falando isso, das lembranças da época que eu fui professora da tua turma, uma turma muito querida. E, enfim, gostaria de iniciar minha fala agradecendo demais por esse convite, para compor essa mesa, né, virtual, e por ter essa honra, né, de participar com vocês, né, que são pessoas que eu admiro muito, o professor Ivanúcia, o professor Mário, e a honra e o prazer de conhecer também o professor Fred agora, né? Então, a felicidade de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth Santos, né? Eu estou professora do campus acadêmico do Agreste, do Centro Acadêmico do Agreste, melhor dizendo, no curso de Administração e também no programa de pós-graduação em Gestão, Inovação e Consumo. E, atualmente, estou também líder e pesquisadora do Grupo Vivências. Eu vou colocar uma apresentaçãozinha aqui para vocês, e aí, no final, eu deixo a arroba do Grupo Vivências para vocês seguirem e acompanharem um pouquinho esse projeto. E aí eu queria também esclarecer logo de início que eu não sou pesquisadora neste momento da área de políticas públicas, né? Eu vou trazer aqui algumas reflexões da época que eu fiz a minha dissertação de mestrado e algumas reflexões também a partir de pesquisas posteriores que eu desenvolvi no doutorado e já enquanto docente aí do CAA, mas atualmente eu não estou tão envolvida nessa discussão, mas eu acredito que eu vou trazer algumas reflexões aqui que possam ser interessantes para a gente conversar, tá? Eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei para eu não me perder muito no tempo, porque como é um assunto, né, bem instigante, pode ser que, se deixar, eu falo até 10 horas da noite. Então, eu fiz uns slidezinhos aqui para eu não me perder, tá? Vocês me dizem aí, por favor, se aparece, porque eu vou deixar de ver vocês. E aí, tá aparecendo, gente? Tá aberto, perfeito. Tá aparecendo, tudo normal. Pronto, ótimo. Então, como eu disse, né, não sou especialista na área de políticas públicas, mas vou fazer desse momento um momento de partilha, né, das minhas experiências junto às culturas populares em Pernambuco. E aí, quando eu falo de Pernambuco, é particularmente Recife e Caruaru, tá? Que foram os contextos em que eu estive mais atuante e próxima, né? E aí, quais culturas populares que eu estou falando, né? De quais culturas populares? Eu coloquei aqui os segmentos dos quais eu tive mais próxima, que foi o maracatu, o boi-bumbá, o bumba meu boi, o mamulengo, banda de pífano, bacamarte, capoeira, afoxé, artesanato, dança, literatura de cordel, circo e mazurca. E aí, por que eu estou fazendo essa observação desde já? Para vocês entenderem que a minha fala está partindo de um lugar, né? Eu não estou falando do lugar do Estado, particularmente, eu estou falando desse lugar dos praticantes de cultura, né? E aí eu vou falar um pouquinho o que eles me contaram, né? O que eu soube a partir deles. E a partir das leituras também, claro, que foram feitas para a constituição dos trabalhos. Mas são esses segmentos aqui, são vários segmentos que a gente tem, né, dentro das culturas populares, por isso que a gente geralmente usa no plural, né, porque essas culturas populares são gigantes, existe uma diversidade imensa, e aí esses são alguns dos segmentos com os quais estivemos mais próximos. Na foto vocês podem ver a casa do Mamulengo, que ficava localizada na estação ferroviária de Caruaru, né, aí tem o mestre Seba e alguns estudantes
numa oficina que ele estava promovendo, e a Anne também ali, ensinando alguma coisa. E na foto de baixo vocês veem o mestre do Boi Tira-Teima, que é o seu Roberto Gersino, e junto a ele, Pamela, Wilson e Wellington, que fizeram parte da equipe que desenvolveu uma das pesquisas que eu vou apresentar aqui para vocês. E aí eu vou começar falando da minha dissertação de mestrado, certo? Mas aí depois eu vou entrar em outras pesquisas. Uma coisa que já é interessante falar de agora, eu já venho estudando as culturas populares há um tempo, né? A minha dissertação de mestrado se iniciou em 2011. E desde 2011, né, eu tenho desenvolvido pesquisas para entender um pouco mais esse campo das culturas populares, que, como eu disse antes, é um campo muito diverso, né? E aí, uma das possibilidades dentro desse campo das culturas populares é a gente tentar entender esse subcampo das políticas culturais, né, voltados para a cultura popular. Então, eu pesquisei um pouco sobre isso na época da dissertação de mestrado. Depois eu enveredei por outros caminhos, como eu vou mostrar para vocês. Mas o título dessa dissertação de mestrado, que se iniciou em 2011 e terminou em 2013, e foi defendida no PROPAD, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPE, tinha como título O Produtor da Cultura Popular de Pernambuco, frente às transformações das políticas culturais em 2003, uma abordagem relacional e disposicional. Ou seja, eu estava preocupada em entender essa figura do produtor da cultura popular, sabe, o que a gente chama de produtor cultural, né? E aí, esse produtor cultural, diante de toda a transformação que o campo da cultura vivenciou a partir das políticas culturais em 2003. E aí, tem várias reflexões lá na dissertação, né, a dissertação bem extensa, mas eu trouxe aqui alguns pontos referentes a essa questão da política cultural, já que é o mote da conversa, né. Um primeiro ponto é que política cultural é um conceito bem amplo. E aí, eu faço uma discussãozinha sobre isso lá na dissertação, dizendo o seguinte, a política cultural é toda iniciativa que se propõe a desenvolver, né, a cultura. E aí, isso é gigantesco, porque se a gente pega só o conceito de cultura, né, existe uma amplitude de significados em torno dessa noção do que é a cultura. E aí você pode propor alternativas, iniciativas para desenvolver a cultura de diferentes formas. Então, por isso que a gente fala que a política cultural é algo amplo, e a política cultural não é algo só protagonizado pelo Estado, né? A gente tem aí instituições da sociedade civil que podem criar políticas culturais, implementar políticas culturais. A gente tem empresas, né? A gente tem uma série de agentes que podem criar e implementar políticas culturais, tá? Então, por isso que política cultural é um mundo, né? E aí, outra diferença também que eu coloquei lá na discussão da dissertação foi que política cultural é diferente de política de governo, né? Política pública, na verdade, é diferente de política de governo, que aí é uma discussão que alguns autores trazem, mostrando o seguinte, política de governo, ela tem os dias contados, né? Depende do governo, depende de quem está ali nessa posição de poder, né? No que se refere à criação e implementação de políticas. Então, a política de governo tem os seus dias contados. A política cultural, principalmente a política pública, a gente já pode entender por outra perspectiva, né? A política pública cultural, ela, em tese, não deveria ter os dias contados, né? Ela deveria ser algo que acontece processualmente, né, que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, mas não necessariamente que acaba, tá? E a gente tem alguns exemplos de políticas públicas culturais bem-sucedidas, que eu vou trazer para vocês também lá na frente. Outro ponto é que a política cultural, a criação e a implementação de políticas culturais e de políticas públicas culturais envolve disputas, né? Esse é um ponto que eu discuto muito na dissertação, porque lá eu utilizo toda a abordagem teórica do Pierre Bourdieu, né, que é um sociólogo francês, que vai trabalhar muito em cima dessa ideia de campos de conflitos, né, dos jogos de poder.
E aí, o subcampo que eu chamo lá na dissertação das políticas culturais envolvido por uma série de disputas em torno das narrativas possíveis em relação ao que é a cultura, sabe? A gente tem várias formas de entender o que é cultura, né? E aí, algumas se sobressaem em relação às outras, na criação e implementação de políticas culturais. Tá? Então, é sobre esses conflitos, né, essas disputas que a gente está falando quando se refere a políticas culturais. Tá? Existem interesses em jogo na criação dessas políticas, existem narrativas sobre o que é a cultura em jogo também na criação e implementação dessas políticas culturais, certo? E é só para a gente pensar, né, existe uma discussão de alguns autores e autoras que trazem um fenômeno, explicam o fenômeno da mercantilização da cultura, né, que é você trazer toda uma lógica do mercado e colocar ali nas políticas voltadas para a cultura. Então, isso é uma narrativa, né, sobre a cultura, ou seja, trazer essa lógica de mercado, trazer compreensões que são de mercado para o campo da cultura. E aí você pode criar políticas que reflitam esse entendimento. Mais tarde eu também vou apresentar algumas dessas políticas para vocês. E aí, sobre a política pública cultural no Brasil, a gente tem vários momentos ao longo da história do nosso país, certo? Aqui eu trouxe um quadro, assim, que nem está tão completinho, né, porque para ali em 2003, mas que dá uma noção para a gente do que é que rolou antes de 2003 com relação à política pública de cultura. Tá? Então, a gente tem o primeiro momento ali, entre 1920 e 1945, que engloba ali o período do Estado Novo, né, a chamada ditadura do Estado Novo, né, o governo de Getúlio Vargas, no qual a cultura era vista como um elemento importante para a construção de uma identidade nacional. Então, as políticas públicas de cultura que surgem naquela época partem muito dessa narrativa sobre para que serve a cultura. Né? A cultura ela precisava dar essa cara ao Brasil, né? Precisava fornecer elementos para a criação dessa identidade nacional. E aí se agia muito na área do patrimônio, nessa época. E a cultura estava sob responsabilidade do Ministério da Educação e Saúde Pública. É outro ponto aí também interessante dessa época. Depois, na época de 1946, 1960, a gente tem um período marcado por forte desenvolvimentismo, né, e aí a cultura ela passa a ser tratada como um elemento ideológico na busca por essa consciência do desenvolvimento do país. E nessa época, boa parte dessa época, a cultura ficou sob responsabilidade do Ministério da Educação e da Cultura, né, que foi criado em 1953. 1960 a 1970, a gente tem aí um momento de ditadura, né, e a cultura ela passa a ser vista como estratégica para reforçar os interesses do governo ditatorial, do Estado ditatorial da época, e aí existe aí, nesse momento, um contexto, um cenário de forte censura, forte repressão estatal. 1970 a 1980, a gente tem a criação da Política Nacional de Cultura, da Funarte e alguns outros órgãos muito importantes aí que constituem esse aparato institucional para a área da cultura. E aí eu queria focar particularmente nesses dois últimos momentos aí da tabelinha, que é 1980 a 1990 e 1990 até 2003. Na década de 1980, a gente tem a criação do Ministério da Cultura. E aí, se a gente pensa, assim, em termos de temporalidade, né, foi uma criação recente, né, recente, entre aspas. Foi criado em 1985, o Ministério da Cultura. E houve a criação também da Lei Sarney, em 1986. E aí, essa Lei Sarney é um exemplo de política pública cultural que traz muito a ideia da mercantilização da cultura, sabe? Porque ela trabalha muito em cima da isenção de impostos de grandes empresas que patrocinam
a cultura, né? Nessa época, eu nem lembro se existia a questão do mecenato, acho que não, o mecenato ele só é criado com a Lei Rouanet em 91. Mas, enfim, a Lei Sarney que traz muito esse viés mais mercadológico para a cultura. E aí a cultura é vista como mercado, né, a partir desse momento aí. Ou seja, quanto mais render, melhor. Né, e aí a gente cria uma grande exclusão, né, a cultura que consegue atrair as massas, né, que consegue atrair dinheiro, ela é mais valorizada. Aquela que é mais voltada para as comunidades, né, que é feita pelo povo, para o povo, que é a cultura popular, ela acaba sendo um pouquinho escanteada. E aí não recebe tanto investimento. Né? Tá, mas eu estou falando aí dessa época de 1980 e 1990. De 1990 a 2003, a gente tem um momento de desmonte do Ministério da Cultura, né, com o governo Collor, e a criação da Lei Rouanet, que é uma atualização da Lei Sarney. E aí, essa Lei Rouanet, ela traz a possibilidade do patrocínio, né, de um fundo de cultura, Fundo Nacional de Cultura, traz algumas possibilidades aí dentro dessa lei, mas o viés mercadológico ainda é muito forte. E aí, em 2003, o que é que acontece? É o grande momento, assim, para as culturas populares no Brasil, porque é quando o Gilberto Gil assume o Ministério da Cultura, né? E aí, o que é que acontece? Acontece essa democratização no campo da cultura. A literatura que fala sobre isso, né, mostra que, a partir desse momento, acontece um maior diálogo entre o Estado e a sociedade civil, sabe? Principalmente na construção desse Plano Nacional de Cultura, né, que começou a ser construído a partir da entrada do Gilberto Gil, né, no Ministério da Cultura, porque aconteceram vários momentos, várias conferências com a sociedade civil para a construção desse Plano Nacional de Cultura. E outra política também extremamente importante que surge a partir desse momento é o Programa Cultura Viva, né, que é um programa que permite que o recurso da União seja destinado a coletivos culturais, coletivos da cultura popular organizada, ou seja, coletivos que já existem, né, eles podem se inscrever no edital do Cultura Viva e receber esse recurso diretamente da União. Eu não tenho mais acompanhado o programa Cultura Viva, mas eu sei que há um tempo tentaram transformá-lo em lei, né? Mas agora, nesse momento, eu não sei em que pé está, sabe? Mas, enfim, eu tenho lá minhas suspeitas de que a coisa não esteja muito boa, né? Mas, enfim, esse foi o contexto a partir de 2003, né? Essa democratização e tal. Recentemente, a gente, infelizmente, teve mais uma vez o desmonte do Ministério da Cultura, né? E é porque é interessante a gente trazer essa abordagem histórica das políticas públicas culturais no Brasil, para a gente perceber que as coisas se repetem, né, em alguns momentos. Então, a gente já teve o desmonte lá atrás, um desmonte que teve na sua base uma compreensão muito neoliberal da cultura, né? E agora a gente volta a ter esse desmonte no momento em que o país passa por alguns perrengues em termos de gestão, né? Não só da cultura, mas gestão de forma mais geral mesmo. Pois bem, em Pernambuco, eu também trago um histórico lá na dissertação, falando da Fundarp, né, que é um dos principais órgãos no campo da cultura estatal, e a Secretaria de Cultura, né? Então, a gente também tem alguns momentos de baixa, alguns momentos de alta aí em Pernambuco. E eu trouxe só esses dois exemplos de políticas públicas de cultura estatais que existem aqui em Pernambuco, que são bem interessantes. O Funcultura é o primeiro, é um dos mais citados, né? Porque é um fundo... como é que eu posso dizer? É um fundo que se destaca, um fundo de cultura, né, que se destaca no país. E esse Fundo Cultura, ele substitui o sistema de incentivo à cultura, que era uma política cultural do Estado,
que tinha a mesma lógica da lei de incentivo à cultura, né, no âmbito da federação. Mas aí agora a gente trabalha com Funcultura, né, ele é um edital que é lançado anualmente, se eu não me engano, continua assim, e ele abre vários editais específicos para várias áreas diferentes. Existe também o registro de patrimônio vivo do estado de Pernambuco, que é uma política bem interessante também, porque é bem voltada para como é que termo eu posso usar? Para aqueles mestres e aquelas mestras que são da cultura popular mesmo, sabe? Que muitas vezes não sabem ler, muitas vezes não sabem escrever, como eu vou falar mais adiante, e que precisam de ferramentas específicas para poder se comunicarem, sabe? E concorrerem a esses recursos. Então, é também uma política pública cultural do Estado bem bacana. Atualmente, a gente tem a lei Aldir Blanc, né, que está aí fornecendo o auxílio emergencial para trabalhadores e trabalhadoras do campo da cultura nesse momento de pandemia. A gente também tem um edital de salvaguarda, que inclusive que é um edital também bem bacana e bem interessante, porque ele não exige uma contrapartida no caso da salvaguarda, né, porque é um edital que contempla tanto salvaguarda quanto produção de material audiovisual. E aí, quando você concorre só como salvaguarda, você não precisa dar uma contrapartida em termos de relatório. É um edital bem interessante, a gente conseguiu inscrever o Boitiratema, que é uma organização de cultura popular aqui de Caruaru. Eles foram contemplados, né, eles vão receber um recurso do Estado para desenvolver suas atividades. Enfim, é um edital interessante também. E aí tem várias outras possibilidades, né? Outra política pública também, pública não, perdão, outra política cultural que a gente tem aqui no Estado, protagonizada pela Fundagem. Eu não lembro agora o nome do edital, mas é uma política também interessante, foi lançada há pouco tempo, a gente também escreveu o Boitiratema para concorrer. E, enfim, tem algumas políticas culturais e algumas políticas públicas culturais bem interessantes aí que vale a pena conhecer, né? E aí, na época da dissertação, eu investiguei, né, conversei com os produtores, com as produtoras, com os artistas, e eles e elas apresentavam algumas queixas, né, referentes às políticas públicas culturais. Como, por exemplo, falta de informação. Na época que eu fiz a dissertação, era 2011, né? Então, já tinha passado o período em que Gilberto Gil tinha estado no Ministério da Cultura. Logo depois, a gente teve acho que foi o Juca, né? Que sucedeu o Gilberto Gil. E já tinha passado esse tempo, né? E aí, em 2011, eles meio que tinham vivenciado aquela proliferação de políticas massas para a área da cultura popular, e estavam no momento, assim, querer mais, e não tinha mais, né? Então, havia algumas queixas, como falta de informação, dificuldade em prestar contas, né, que é uma coisa que aparece recorrentemente quando a gente fala com o pessoal da cultura popular. Falta de assistência do próprio Estado devido à alta demanda, né, porque tinham vários editais interessantes, e aí a demanda por informações, por consultoria, né, era alta, e aí, infelizmente, não se tinha uma quantidade grande de funcionários públicos para atender essa demanda. Impossibilidade de investimento em profissional contábil também era algo que eles reclamavam na época, e eu acho que, inclusive, isso foi uma coisa que foi redefinida no programa Viva, né, porque nas primeiras edições existia essa impossibilidade de contratação de um profissional diretamente, e aí depois aconteceram algumas mudanças nos editais, né. Como eu falei antes, uma política pública de cultura interessante é aquela que se propõe a ir melhorando com o tempo, né, ela vai escutando
a população, as demandas, né, e ela vai se tornando mais forte, né, que é totalmente diferente de uma política de governo, né, que serve só para fins do governo que está ali no poder. Bom, fiz essa fala aqui bem rapidinha sobre minha dissertação, e deixa eu perguntar, Ivanilson, eu tenho quanto tempo, mulher? Me ajuda. A senhora ainda tem mais 10 minutos, professora. Meu Deus, não falei nem metade, mas vamos lá. 10 minutinhos. Mas se precisar de uma provocação, mais 15, a gente aqui ajeita. Pronto, acho que em 15 eu termino. Tá vendo? Eu não falei que eu me empolgo falando dessa história? É porque eu só falei de uma pesquisa, né? Tem várias outras. Aí vejam, eu vou resumir aqui essas outras, né, para dar tempo de falar tudo. Tem uns projetos recentes, né? Eu desenvolvi a tese de doutorado logo depois da dissertação, né, para tentar aprofundar algumas questões, principalmente no que se refere a como os agentes de cultura popular se organizam. Né? Essa era a minha grande curiosidade quando eu desenvolvi a tese de doutorado. E aí, quando eu terminei a tese de doutorado lá na UFPB, eu ingressei no CAA como professora, né? E aí coloquei esse projeto de pesquisa para discutir os saberes e práticas da cultura popular e esse projeto de extensão para mapear as organizações e saberes da cultura popular em Caruaru. Então, a minha ideia nesses projetos, principalmente nesse projeto de pesquisa, era entender como é que eles se mantêm vivos, né? Como é que eles se mantêm com esses grupos e essas organizações culturais, na verdade, tão atuantes por tanto tempo, né? Considerando que o Boi, por exemplo, o Boi Tiratema tem 98 anos de existência. Como é que ele se mantém por tanto tempo com tantas dificuldades, diante de tantas dificuldades? E aí foi mais ou menos isso que eu tentei entender e mapear. Aí, eu nem vou entrar muito aqui nisso, mas só para dizer que a pesquisa foi de 2016, né, a 2018. Em 2016 a gente montou uma equipe maravilhosa, né, Pamela, Wilson, Ítalo, Wellington, Indianara, Camila e Anderson. Anderson é um tocador de pífano aqui da cidade, que deu uma super força para a gente. E a gente montou essa equipe maravilhosa, e em 2017 a gente fez entrevistas exploratórias, entrevistas semi-estruturadas, observações, a gente fez um monte de coisa em 2017, né, para conseguir levantar dados para essas pesquisas, a pesquisa e a extensão. Aqui está um pedacinho, né, da equipe, eu não poderia deixar de mostrar aqui. E aí vamos para os resultados, para falar rapidinho. Na pesquisa, o que é que a gente percebeu no projeto de pesquisa lá? Que esses grupos, essas organizações de cultura popular, elas agem a partir de uma lógica particular. Existe uma lógica de ação particular. Então, existe a racionalidade é diferente, não é uma racionalidade empresarial, como a gente está tão habituado. Eles não separam saber de fazer, que é uma coisa que a gente também faz muito, né? A gente separa quem sabe e quem faz. Lá é tudo junto. A ancestralidade tem um papel fortíssimo. Os elementos transcendentais também, a questão do dom para produzir as loas, que são as canções, o dom para construir o pífano, sabe, o dom, né, entre aspas, porque se a gente for analisar, a gente entende que são processos socialmente construídos, né, se a gente for analisar sobre uma razão ocidental, né, que aí é outra história. Mas esses elementos transcendentais, eles são sempre trazidos no discurso, o afeto também, o cotidiano, né, as ações do cotidiano, os movimentos do cotidiano, inspiram os movimentos que são criados ali na dança, na capoeira, e uma forte dificuldade em lidar com entendimentos técnicos e jurídicos advindos de outras práticas. Então, aqui, a pesquisa, no final das contas, mostrou para a gente que é compreensível que os praticantes das culturas populares tenham tantas dificuldades em lidar com os elementos jurídicos e técnicos dos editais públicos, sabe, para conseguir recursos, porque eles não são formados para isso. A formação deles é outra, a lógica de ação é outra. Então, esse foi um ponto aí que a pesquisa
trouxe para a gente. Claro que de uma forma mais aprofundada, né? Eu estou trazendo aqui só na superficialidade mesmo. E a gente também identificou algumas dificuldades, né? Quais dificuldades? Aí tem relações de poder desiguais entre cultura popular, cultura de massa ou cultura pop, que a gente costuma falar de cultura de uma forma geral, né? Mas a cultura, são várias culturas, né? E dentro da cultura popular, são várias culturas populares também. Dificuldade em lidar com os processos burocráticos, né? Dos editais públicos, que eu já falei. Desconhecimento do público sobre as culturas populares da cidade, consequente preconceito e falta de interesse dos mais jovens, o risco da perda de saberes populares, jornadas de trabalho duplas, triplas, enfim, condições de trabalhos precárias, né, em termos de infraestrutura, pagamentos inadequados, ausência de matéria-prima para a produção do pífano, né, dos instrumentos percussivos. E aqui esses dois últimos pontos são em relação ao poder público. Primeiro, foco do poder público municipal em festejos anuais específicos. Eles falaram do São João, né, particularmente. Mas não existe só o festejo junino, existe também outros festejos. Então, a gente colocou aqui esse foco em festejos anuais específicos. E aí, na dissertação, uma das entrevistadas falou sobre a política de evento, né? Foi uma coisa que ela falou que casou muito com essa pesquisa que a gente fez agora. Essa coisa do incentivo para a cultura ser só no momento do evento, né? Em que se tem um produto cultural ali para se apresentar. Mas se esquece todas as outras etapas da cadeia produtiva da cultura, né? Da criação, a fruição desse produto, né, a circulação, enfim, a gente tem várias outras etapas aí nessa cadeia produtiva. E eles também apontaram a relação conflituosa com o poder público municipal. Eles mencionaram atraso no recebimento de cachês, não cumprimento de valores acertados, necessidade de solicitação direta do recurso aos órgãos públicos sem critérios pré-estabelecidos, geralmente associada a uma troca de favores políticos, que eles costumam chamar de política de balcão, né? Falta de transparência no uso dos recursos públicos, ausência de políticas voltadas ao sustento dos mestres e mestras. E aí, importante ressaltar que essas queixas, né, essas dificuldades que eles relataram, dizem respeito ao poder público municipal. Né? Então, a gente tem aí várias instâncias, né, no que se refere à política pública cultural. A gente estava aqui falando da municipal. A gente realizou algumas intervenções também, sabe, porque a gente, a partir dessas queixas, e dessas dificuldades, nós pensamos no nosso papel, qual é, né? Então, a gente partiu muito de uma ideia de uma pesquisa ativa, né, uma pesquisa comprometida, assim, com as questões que nos são colocadas pelo campo. A gente realizou algumas intervenções. Não vou entrar nas intervenções, tá, para não tomar muito tempo. Vou passar aqui rapidamente. Teve o Cine Debate na universidade, teve a Feira da Estação, que a gente fez para divulgar os produtos, né. Na Feira da Estação, a gente teve música, sarau, momentos de roda de conversa. Inclusive, nessa roda de conversa da qual eu participei, foi levantada uma questão muito interessante, que foi sobre a linguagem acadêmica e também dos editais públicos, que é uma linguagem muito diferente da linguagem que é praticada nessas organizações de cultura popular. Né, e aí já fica uma reflexão também no que se refere a essa linguagem mais técnica, né, que muitas vezes não acessa esses mestres e essas mestras da cultura popular. Criamos um projeto de extensão, né, para que os estudantes pudessem se envolver na produção cultural, fizemos visitas junto com o pessoal da capoeira, criamos um projeto de extensão que existe até hoje, né, com outro nome, mas que tem a mesma proposta, que é trazer para a universidade, para o espaço acadêmico, o conhecimento do pessoal que trabalha com cultura. Construímos cartilha também sobre associações, fizemos lançamento, tudo isso com os estudantes, né? E aí ficaram algumas reflexões a partir disso tudo que a gente vivenciou, dessas experiências todas, né? Uma delas é que as organizações de culturas populares,
ela se relaciona com diferentes agentes, né, e em diferentes situações sociais, em diferentes práticas, gerando vários conflitos. Por exemplo, essas organizações vão se relacionar com o Estado, com a igreja, com a sociedade caruaruense, né, que eles chamam de público, com a universidade. Cada agente desse parte de lugares diferentes, né, tem discursos diferentes, usa linguagens diferentes, e aí por isso que acontecem todos esses conflitos, né, muitas vezes não conversam, muitas vezes as culturas populares não conversam com o Estado não conversa com as culturas populares, né, e aí se depende realmente que exista uma iniciativa, né, que abra caminhos, né, que diga, não, vamos conversar, né, mas se não houver essa iniciativa, a conversa não acontece, e aí fica bem conflituosa mesmo a relação. E aí a gente refletiu muito sobre o nosso papel enquanto universidade, né, enquanto pesquisadoras e pesquisadores na universidade, como a universidade tem excluído também conhecimentos não científicos, né, e aí a gente se viu na possibilidade de, enquanto pesquisadores e pesquisadoras da universidade, fazer esse meio de campo, ser esse agente mediador, sabe? Acho que esse é um papel da universidade, ser mediador para promover o diálogo, né, entre esses diferentes agentes, organização da cultura popular, Estado e tal. Mas foi mais ou menos isso que a gente tentou fazer, né, com todas essas intervenções, com todas essas coisas que a gente fez aí. Bom, gente, desculpem aí falar demais, se deixasse eu falar demais, mas é esse o contato aí meu, viu? Podem entrar em contato, podem mandar e-mail, pedir os trabalhos que eu mando, seguir o Instagram do Grupo Vivências, estou sempre à disposição para trocar uma ideia. Professora, muito obrigada. Na verdade, por a gente passava aqui até 10 horas, 11 horas da noite. É só uma questão pro forma mesmo, né? Estávamos todos aqui, eu fiz várias anotações. Não é um excelente trabalho, uma excelente trajetória, não é? Não, a senhora disse que não falava diretamente de políticas públicas, mas indiretamente, não é? Citou ali várias, enfim, né? Predileções do Estado e a ausência do Estado. Né? Eu acho que a principal ali contribuição que a senhora dá, principalmente agora no final, não é justamente quando o Estado se omite, a necessidade da gente trazer à luz, não é, essas situações para que possam haver melhorias. E aí a senhora, muito feliz, diz realmente o papel da universidade como um grande mediador, como um grande interventor nessas situações. Então, parabéns, professora, muito, muito obrigada. Pessoal, pelo adiantar da hora, eu tenho uma sugestão. Não é? Nós passamos a palavra ao professor Fred, ele faz as predileções e deixamos o bloco de perguntas e debates para o final. E aí, quem tiver perguntas, a professora Elizabeth já vai anotando, já vai se inscrevendo aqui, e aí a gente faz a roda de debate para os dois em bloco, tá certo, pessoal? Para que a gente possa também escutar aqui o professor Fred. Tá ok para todo mundo, pessoal? Acho que vai ser o melhor formato. Perfeito, perfeito, então. Então, pessoal, sem mais delongas, tá certo? Ao final, nós vamos voltar para vários pontos, inclusive eu mesmo vou fazer algumas perguntas à professora Elizabeth, né, para não perder o costume da época da graduação, e já passo a palavra ao professor Frederico Monteiro. Professor, seja muito bem-vindo, é uma felicidade recebê-lo aqui. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer, né, a professora Ivanúcia pelo convite. Então, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo a mesa com o professor Mário, com a professora Elizabeth, que deu uma aula aí. Eu também fiz aqui algumas anotações, né? Muito bom. Então, é uma satisfação imensa. Então, para o pessoal que chegou, né, que não me conhece, meu nome é Fred Monteiro Rosa, né? Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal, colega da professora Ivanúcia lá na outra instituição, né, na Nassau. E sou comissário especial de polícia, na Polícia Civil aqui de Pernambuco. Sou mestre em Direitos Humanos aqui pela Universidade Federal, né, e sou vice-coordenador de um grupo de pesquisa na Universidade Federal, que é o Grupo Virtus, que é um grupo de pesquisa em defesa social, segurança pública e direitos humanos. Né. Então, a gente trabalha essa área de segurança pública, né, toda com viés de direitos humanos.
né? E, assim, também não sou especialista em políticas públicas, mas não tem como não falar, né, sempre em políticas públicas no nosso trabalho. E para vocês, a professora me fez o convite, né, e eu pensando, né, o pessoal de gestão, né, e eu me lembrando lá dos primórdios, quando eu entrei na polícia, quando eu fiz um curso, eu querendo entender mais segurança pública, eu fiz um curso de 2 anos de gestão e segurança pública, aí fui tirar lá das gavetinhas lá, né, das minhas anotações do lado, vou nem dizer o tempo para vocês não calcularem a idade, né, então... Mas é isso, assim, eu pensei, né, num debate, né, para a gente discutir aqui, para a gente falar de um contexto geral das políticas de segurança pública, né, nacional, e até o Pacto pela Vida, que é a do nosso Estado, e depois a gente falar um pouco sobre, se der tempo, sobre as questões de segurança pública atual, né, não necessariamente as políticas, mas aí trazer um pouco da minha dissertação, né, para a gente discutir um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente entender, né, é o conceito de segurança pública, né? Então, quando a gente fala de segurança pública, pelo menos o conceito, não vou entrar na seara de discutir o conceito, né, mas é um conceito bem discutível, vamos dizer assim, não existe um consenso do que é segurança pública, vamos dizer assim, né? Então, mas o conceito acadêmico de segurança pública é justamente a questão muito ligada, né, à manutenção de ordem pública, né, o conjunto de processos políticas, né, processos políticos e jurídicos, né, destinados à manutenção de ordem pública. E aí que tem o grande problema, né? Porque o que é ordem pública, né? Porque a gente, quando estuda, né, é um conceito, juridicamente falando, é um conceito bem complicado, assim. Tem uma discussão jurídica pesada, porque se a gente for olhar historicamente, né, o mote de ordem pública, ele justificou grandes arbitrariedades ao longo da história, né? Então, quando você vê verdadeiros absurdos sendo justificados por ordem pública, né? Manutenção de ordem pública. Então, é um conceito que é bem discutido, mas não trazendo, né, não fincando, né, no conceito de ordem pública, academicamente, o que vem a ser ordem pública, né? Ordem pública é uma situação pacífica de convivência, né, de convivência social, né, com maior possibilidade de isenção de violência, né, ou sublevação que venha a produzir, né, supostamente venha a produzir violência, né, algum tipo de criminalidade, certo? Isso é ordem pública, né? Então, a própria Constituição Federal, e aí é outro tema de debate que a gente poderia debater, né, muito tempo, inclusive, como a Constituição Federal ela traz a segurança pública, né? Então, a segurança pública para a Constituição Federal é no artigo 144 da Constituição Federal, né? A segurança pública é dever do Estado, né, direito e responsabilidade de todos, né, e é exercida para a preservação da ordem pública, né? Então, se a gente for olhar o que a Constituição faz, né, ela praticamente policializa a segurança pública, né? Ela traz o rol dos órgãos de polícia, né, que compõem para a nossa Constituição, né? E aí a gente, quando discute que segurança pública é muito maior do que polícia, na verdade, o reflexo disso na sociedade é a própria Constituição. A gente vai falar um pouco, né, da redemocratização do país, né, década de 80 e tal. A própria Constituição, ela faz isso, ela fecha, né, o conceito de segurança pública em polícia, né? Então, no entanto, a segurança pública ela vai muito além dos órgãos que o artigo 144 traz, né? Então, inclusive, né, embora a suposta situação de uma ordem, né, pacífica, de uma convivência social pacífica, isenta de violência e tal, o próprio conceito de ordem pública, a gente só poderia alcançar
esse conceito, vamos dizer assim, né? Quando a segurança pública fosse realmente uma responsabilidade de todos. E aí, quando eu falo todos, né, eu como jurista, eu sinto falta na Constituição, né, de incluir o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, né, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, dentro, né, do artigo 144, lá de responsabilização oficial de órgãos públicos, né, Defensoria Pública, né, e a própria sociedade civil, né, que tá no artigo, mas de maneira bem superficial. Né? Então, na perspectiva, né, de um Estado democrático de direito, e aí a gente vou tentar falar disso no final, é exatamente o que eu trabalhei na minha dissertação, foi o sentido da polícia dentro de um Estado democrático de direito. Aí a gente trabalha o conceito de sentido, né, e aí traz sentido como uma coisa dinâmica, né, como o Deleuze falou, né, aquela coisa, sentido não é uma coisa estanque, né, então a gente falar do sentido da polícia no Estado ditatorial, no Estado autoritário, não é a mesma coisa falar do sentido de polícia no Estado democrático de direito, né, então, na perspectiva de um Estado democrático de direito, né, a segurança pública, ela aparece como um direito fundamental, né, um direito fundamental e social. E aí a gente trabalha, a gente pode perceber que aí, tratando de direito fundamental como a positivação de direitos humanos, né, uma positivação de direitos humanos, que aí também é um conceito, né, e aí o que acontece? Quando a gente trabalha essa positivação dentro do ordenamento jurídico de um Estado, né, por exemplo, do Estado brasileiro, quando a gente tem na Constituição brasileira, né, a positivação de vários direitos humanos lá da Declaração Universal de Direitos Humanos, praticamente uma cópia, né, a positivação disso, você vê, e aí eu sempre digo, né, eu desafio qualquer pessoa que procure dentro de qualquer tratado internacional, que dentro dos direitos humanos, né, um guarda-chuva, eu digo sempre que o gênero é direitos humanos e as espécies, né, direito à vida, direito à liberdade e à segurança pública. Né? Estão sempre juntos esses direitos. Né? E aí é a parte que a gente entra na desconstrução desse antagonismo entre segurança pública e direitos humanos. Né? Eu não vejo como falar no Estado Democrático de Direito, de falar de segurança pública e não falar de direitos humanos. Para mim, não falar de direitos humanos quando falo de segurança pública é a mesma coisa de não falar, né, de direitos humanos quando a gente fala de direito à vida, direito à liberdade, né, e dentre outros direitos fundamentais. Né? Então, na perspectiva de um Estado democrático de direito, né, a segurança pública aparece como um direito fundamental e social, né, e deve ser compreendida como um instrumento, né, para garantir a preservação da dignidade humana, né, assegurando aos indivíduos, né, a efetiva proteção de direitos, né, como a vida, igualdade, liberdade, né, e proporcionar dessa maneira à sociedade uma convivência realmente pacífica, né, e harmoniosa, vamos dizer assim. Né? Então, a segurança pública, de maneira geral, ela não se restringe à atividade, apenas à atividade policial, né? Tampouco está necessariamente ligado, né, necessariamente associado ao combate à criminalidade. Né? Se a gente for, na essência, se a gente for olhar o significado da palavra segurança, né, ela está muito mais relacionada à sensação de bem-estar, por exemplo, né? Bem-estar, ausência de riscos, né, certeza de futuro, muito mais do que de questões criminais, né? E aí a gente entra, né, no modelo brasileiro, né, numa estrutura, a gente vê, nosso Estado é dividido, né, estrutura federalizada, e a segurança pública está, né, constitucionalmente, né, ela está delegada aos estados, né, e aí dentro da política de segurança pública estadual, das políticas estaduais de segurança pública, inclusive federal, e aí a gente vai falar nessa falha dessa ausência, dessa omissão, né, do papel do governo federal e dos municípios, né, deixando apenas com os estados as políticas de segurança pública praticamente. Né? Então, a grande dificuldade hoje, vamos dizer assim, sempre foi, na verdade, né, desde a redemocratização do país, foi uma política pública
que fosse além da repressão, né? Então, a política pública de prevenção e repressão, né? Então, essa dicotomia é a grande questão, né? É a grande chave da política pública de segurança pública. Então, a gente, dentro de uma perspectiva de um Estado democrático de direito, a gente busca uma gestão democrática, né? Uma gestão democrática na segurança pública, que aí a gente vai ver, né, melhor sobre isso, né? Então, assim, só contextualizando, né? Diferente de outras políticas públicas, né, na época da redemocratização do país, lá na década de 80, 85, né, 86, 87, né, até a nossa Constituição de 88, né, não havia naquela época uma coalizão reformadora com relação a estabelecer um modelo, né, um modelo institucional de segurança pública, diferente de muitas outras políticas, né? Então, o que acontece? Não que não tivessem, né, atores ali que tivessem ideias para a segurança pública, mas não tinha aquela coalizão ali para uma construção de uma segurança pública, né? Até porque a gente está falando de um período pós-ditatorial que ninguém queria nem saber de polícia. Se pudesse tirar a polícia da Constituição ali, ela nem estaria lá, né? Então, assim, foi uma coisa que meio que não foi muito bem pensada, vamos dizer assim, na hora, né, da Constituinte e tal, né? Então, a gente vê isso muito bem, por exemplo, né, como eu vinha falando, da omissão do papel, né, do governo federal e dos municípios, que é muito importante, é uma discussão mais moderna, vamos dizer assim, quanto que é importante os municípios, a atuação dos municípios na segurança pública, né? E aí a gente tem alguns autores, né, o Luiz Eduardo Soares, o Adorno, né, aqui em Pernambuco, o próprio Raton, o Zaverusca, né, que são especialistas, e a grande crítica deles, né, uma das principais, eles consideram como um dos principais entraves, né, no desenvolvimento de uma verdadeira reforma, vamos dizer assim, no sistema de segurança pública, é a questão política, né? Então, existe um lobby muito pesado, né, com relação a isso, essa dependência no executivo, né? Então, essa questão político-partidária, né, com relação das corporações policiais, né? Então, a gente vê que existem arranjos que impedem essa reforma, né, tão esperada, né? Inclusive, até na melhor fase, a gente vai falar, né, na melhor fase da segurança pública no Brasil, né, não se teve uma coragem, vamos dizer assim, para que fossem feitas mudanças profundas, né? Ou foi uma fase boa, né? Então, mas não se fez a mudança que se precisa, na verdade, porque aí é uma das coisas que a gente trabalhou na minha dissertação, né? Justamente essa questão do quanto que a polícia se aproxima, o quanto ela se distancia, né, dos direitos humanos, né, dentro da nossa realidade do Estado brasileiro, né? Então, embora o governo federal tenha, né, desempenhe uma posição muito estratégica com relação à formulação, né, de políticas de segurança, né, e de segurança e de justiça criminal, né, de uma maneira geral, a execução dessas políticas ela é do Estado, né, não do Estado federal, né, do Estado, das políticas estaduais, né? Então, o que acontece? Né, e os estados, eles enfrentam problemas muito específicos, né, problemas locais, né, por exemplo, problemas históricos, né, dentro das organizações policiais, né? Então, a gente tem uma ligação política, as relações entre a polícia e o Ministério Público, a relação entre a polícia e o judiciário, a relação entre a polícia e as elites políticas locais, né? Então, assim, é de fundamental importância, e aí praticamente todos os autores que é quase unânime, né, eu não digo que é unânime porque não, mas assim, todo mundo que eu li,
né, fala sobre, converge para isso, né? Uma das principais discussões, né, é exatamente essa relação política da polícia, né? Então, essas alianças políticas, né, dos governos estaduais, essa dependência dessa aliança, né, da polícia, da polícia não, desculpa, das políticas estaduais com as políticas federais, por exemplo, né? O governo federal alinhado com o governo estadual, então esse lobby, né? Então é muito pesado dentro nas corporações policiais, né? Então isso dificulta bastante a construção de políticas de segurança, né, que ultrapassem, né, a questão repressiva, né? Então essa questão é muito difícil porque as velhas práticas elas permanecem, e aí é uma das coisas que a gente estudou, que eu estudei na minha dissertação, que é justamente essa questão da memória institucional, né? E aí vai passando quem faz, o antigo passa para o novo, e as coisas mudam, os tempos mudam, e as coisas parece que se reorganiza para que mantenha essa memória, né? E aí o que é que acontece com relação a isso, né? A gente vê, né, vários concursos aconteceram, você tinha quando era com nível fundamental, nível médio, nível superior. Hoje, para entrar, por exemplo, na Polícia Civil, você tem que ter nível superior, né? E as práticas continuam, né? Né? Mesmo dentro de um Estado democrático, mesmo, pelo menos supostamente, né? A gente ainda pode tentar dizer, né, que estamos no Estado democrático de direito, né? E aí, mesmo com um nível superior, a gente vê que as práticas elas perpassam, né, as gerações, né? Então, para vocês terem ideia, né, devido à pressão por conta do aumento de violência, nós tivemos o primeiro plano, vamos dizer assim, né? A primeira política nacional de segurança pública foi lá no Plano Nacional de Segurança Pública, né? Foi em 2000, no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Embora não tenha tido muita eficácia, né? Esse plano, né? Inclusive, o que é que a doutrina fala, né? Diz que ele tinha uma elevada capacidade de formulação de políticas públicas, né? E uma baixa capacidade de implementação, né? Isso aí é o Adorno que diz, né? Então, ele diz que tinha uma alta capacidade de formulação de política, mas uma baixa, né, baixíssima capacidade de implementação dessas políticas, né? E aí, não coincidentemente, né, como falou a professora Elizabeth, na melhor época, né, das políticas públicas foi, né, no começo dos anos 2000, né, com o governo do presidente Luiz Inácio, né, e no presidente Lula, que aí a gente teve, né, uma maior conversa com a sociedade civil. Foi quando a gente começou, na verdade, a gente teve as primeiras conversas, vamos dizer assim, né, com a sociedade civil, né? Então, foi aí, a partir dos anos 2000, né, 2002, 2003, que as políticas públicas passaram a ter, de segurança pública, né, elas focavam, começaram a ter ênfase, né, na questão de prevenção, né? A prevenção começou a tomar um protagonismo, vamos dizer assim, dentro da discussão de políticas públicas de segurança pública. Então, o que acontece? Né? Qual foi a proposta, né, desse novo modelo, dessa nova discussão de políticas públicas de segurança pública, né? Ele propunha que, né, fosse promovido, né, a promoção de uma articulação, né, na formulação de estratégias e implementação de ações coordenadas e cooperativas, né, entre justamente o governo federal e o governo municipal, né? Então, era trazer os municípios aí atendendo o pleito, né, de que precisa colocar os municípios para discutir segurança pública, né? Então, tem que colocar os municípios dentro da discussão. Então, foi nessa época que a gente começou a atender essas demandas da sociedade, né, de, olha, vamos fazer, né, vamos definir o papel
do governo federal e do governo municipal, né, na política, né, de segurança pública. Né? E aí nasce o Programa Nacional, né, o PRONASSE, né, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Né? Então, já aí num viés democrático, né, tentando entender um viés democrático. E mesmo assim, a gente não conseguiu fazer mudanças muito grandes, vamos dizer assim, né, embora tenha sido a melhor fase. Né? Então, assim, qual era o objetivo? Né? Era promover essa inclusão do município, né? Tanto do município quanto da sociedade civil, né? Como atores fundamentais, né? na elaboração, na supervisão, né? Do que tivesse relacionado com as políticas públicas de segurança pública. Né? Então, a gente vê que algumas tentativas, né, foram feitas de reformulação dessas políticas públicas. Em 97, muito suavemente ali, 2001 e até que 2002, quando conseguiu, né, ter uma maior efetividade, vamos dizer assim. Né? E aí, qual era a ideia? Era a criação do SUSP, né? No SUSP, que era o Sistema Único de Segurança Pública. Né, o Sistema Único de Segurança Pública, que, na verdade, ele nunca saiu do papel, mas mesmo sem sair do papel, criou um monte de reuniões e um monte de programas, que seriam programas para dar origem ao SUSP, infelizmente, não saiu do papel. Né? Então, o SUSP ele operaria como um meio de um protocolo de intenções, vamos dizer assim, entre os governos, né, subnacionais, né, os governos estaduais, e o Ministério da Justiça. Né? Então, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, a SENASP, né, e aí, dentro desse projeto, né, então, a gente teve a criação do Plano de Segurança Pública. Né? Então, criou-se um comitê de gestão integrada, né? E aí foi quando a gente teve a criação do Gabinete de Gestão Integrada, certo? E aí qual era a ideia desse Gabinete de Gestão Integrada? Né? Isso aí foi em 2003, exatamente 2003. Né? Então, foi um objeto, né, desse protocolo de intenções, certo? Foi um objeto desse protocolo de intenções, e aí que foi firmado ali desculpa, eu parei para ler, o comentário subiu aí, eu li, né? Então, o SUSP não saiu realmente do papel, né? E aí, o que é que acontece? Né? Dentro desses protocolos de intenções, né, entre o governo federal e os estados, né, para criar o SUSP, né? E aí, o que é que acontece? A gente teve um evento inédito, né? Um evento inédito, que foi um grande seminário de segurança pública. Né? Então, foram chamados os representantes de todos os 26 estados, né, para discutir segurança pública, né, para discutir lá no Ministério da Justiça, né, para discutir segurança pública. E aí, o que é que acontece? Tinha representante da Polícia Federal, representante da Polícia Rodoviária Federal, das polícias civis, das polícias militares. Né? Então, inclusive, né, como resultado dessa reunião, a gente no documento dizia, né, no relatório final, ele dizia que, né, sem gestão não há política de segurança, né? Não há política pública de segurança. Então, e dizia que, né, uma política pública de segurança, né, ela implica em articulação sistêmica das instituições. Né? E como é que seria isso? Né? Uma política pública de segurança, uma política pública de segurança eficiente, né, teria como pressupostos, né, a articulação, né, interinstitucional, primeiro, a primeira coisa. Né? A segunda coisa, o planejamento sistêmico. Né? A terceira coisa, a reforma das polícias, né? Certo? Introduzindo como seria essa reforma. E aí é bem o que a gente trabalha atualmente, né? Porque aí, para você ver que não andou muito, né? Essa reforma das polícias seria exatamente a introdução de mecanismo de gestão, né? De dados qualificados, né? Diagnósticos rígidos, bem a parte de gestão mesmo, né? Planejamento sistêmico, avaliações regulares,
né, monitoramentos, né, corretivos, e aí foi resultado dessa reunião. Em 2004, né, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública, né, estabeleceu o que? Ele deu prioridade aos estados que tivessem GGI. Então, olha, na hora de distribuir dinheiro, recursos, os estados que tivessem GGI eram um critério de prioridade. Né? Então, a partir de 2007, né, os GGIs passaram a ser vinculados à própria Pronace, né, ao Pronace, certo? Então, nesse momento, né, a gente teve, vamos dizer assim, né, estava andando, a coisa estava andando, as políticas públicas de segurança pública, né, estavam crescendo, a gente estava animado, vamos dizer assim, com relação a isso, né? Então, nesse momento que entrou para incluiu ao Pronace, ele foi, né, vinculado ao Pronace, né? Então, foi estimulada a criação do GGI, que era o chamado GGI-M, né? Que era o GGI no âmbito municipal, né? E como o colega disse, realmente não saiu do papel, mas houve esse incentivo, né, em 2007, dessa criação do GGI-M. Né? Atualmente, não é de se espantar, né, que o GGI, ele, embora continuem ativos, né, pouco se sabe com relação às ações hoje do GGI, né? Infelizmente, né, sobre os resultados, né, na verdade, não se sabe como é que está funcionando, tá? Meio que no esquecimento, vamos dizer assim. Né? Então, o Fundo Nacional de Segurança Pública, né, é visto, né, pelos gestores de segurança pública como uma importante ferramenta, né, de indução às políticas públicas locais, né, estaduais de segurança pública. Né? Então, por conta de incentivo à cooperação, né, intergovernamental, né, e aí o que acontece? Ela acontece via convênio, né, convênio com o governo federal, né, e aí as condições que são estabelecidas, né, como exigências para esses convênios, elas não estão só relacionadas com elementos de políticas públicas de segurança, né, não apenas, né, mas também outros aspectos estão relacionados, como, por exemplo, né, a estabilidade econômica administrativa do Estado, né, então, tanto do Estado como dos municípios, né. Então, o tamanho da população, o efetivo policial, né, daquele estado, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, né, e o número de homicídios daquele estado. Né, então, o número de CVLI, né, de crimes violentos, letais e intencionais. Então, o fundo ele acaba que ficou assim, com o passar do tempo, né, a gente viu que a melhor fase foi ali nos anos 2000, e aí o que acontece? O fundo terminou virando mais um mecanismo de reiteração de velhas práticas, né? Ao invés de a gente ver investimento em novas reformas, em reformas estruturais, né? A gente viu que voltou-se a investimento em compra de viatura, arma e colete. A velha polícia, né, que só se investe em compra de viatura, arma e colete. A gente vai ver mais na frente que foi assim o mesmo fim nas práticas estaduais, aqui trazendo para o Estado. Né? Então, assim, questões, por exemplo, como capacitação, inovação, né, foram ficando de lado. Né? Então, isso numa visão estadual, né? Desculpa, uma visão nacional. Né? Com relação ao caso Pernambuco, professora, eu tenho quanto tempo ainda aí para falar do Pacto pela Vida? 10, 15 minutos, professor. Tá, né? Tá na mesma média. Vocês dois combinaram de perguntar no mesmo momento. Então, vamos lá. Eu espero não estar falando muito rápido, né? Não está sendo uma metralhadora aí. Então, saindo do âmbito nacional, vamos dizer assim, né? Trazendo para o âmbito estadual, a gente tem, no caso de Pernambuco, né? Em 2007, né? A gente tinha exatamente no período dali dos 2000, né? Um cenário favorável, vamos dizer assim, né? Um nacionalmente favorável, né? Então, isso é o lado positivo, né? A gente tinha um alinhamento, embora seja uma crítica, né? Uma das grandes críticas, mas
né, é um fato, né? A gente tinha um alinhamento entre o governo federal e o governo estadual, um governador, na época, que tinha um comprometimento, vamos dizer assim, com a questão da segurança pública, e isso aí fez muita diferença. A gente vai ver que foi exatamente os anos, o auge do plano, né, da política pública de segurança pública estadual, que foi justamente entre 2007 e 2008, né, 2007 e 2013, né? Então, a gente tem, e aliado a essa questão favorável, a gente tinha uma questão alarmante, vamos dizer assim, que era um índice altíssimo de violência, né? Estávamos ali no topo, né? No ranking, a gente era o primeiro ali, com um índice de 53 homicídios para cada 100 mil habitantes na época, né? Então, altíssimo índice de homicídio. Então, dentro desse contexto, desse cenário, nasce o nosso primeiro plano, nossa primeira política estadual de segurança pública, né? Que é o conhecido, foi batizado de Pacto pela Vida, né? Que era uma política estadual de segurança pública, né? Que é composta por 138 projetos, né? Que eram divididos em 6 linhas. O Pacto pela Vida, teoricamente, né, ele foi muito bem elaborado, vamos dizer assim, né? Então, as 6 linhas era exatamente a primeira, né, era de repressão qualificada da violência. O que é isso, né? Aí palavras do próprio plano, certo? Que era a redução da impunidade, redução da impunidade, certo? Com impacto direto, certo? Com impacto direto sobre os coeficientes de criminalidade violenta através da integração do sistema de segurança pública. Então, a gente não tinha um plano estadual de segurança pública, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer, quando a gente não tem nada, está desorganizado, que organiza, a gente tem um impacto, né? A gente tem um impacto, e aí, para vocês terem ideia, né, a gente não tinha delegacias especializadas, por exemplo, delegacia para atendimento à mulher, delegacia do idoso, né, o DEPATRI, né, a junção ali para os crimes patrimoniais, né, delegacia de crimes eletrônicos, crimes virtuais, né, então a gente não tinha o departamento de repressão ao narcotráfico, e tudo isso estava dentro do plano da parte de repressão, né, do plano da política pública de segurança pública. Então, a segunda linha do pacto era o aperfeiçoamento institucional, né? Então, aí entra a parte de gestão, né, propriamente dita, né? Que era a readequação e a modernização de processos, né? A readequação e a modernização de processos, protocolos e rotinas diretamente relacionadas à capacidade técnica operacional das organizações policiais e do sistema de justiça criminal. Gestão na veia aí, né, professora? Gestão na veia era a parte aí, né, da segunda linha do Pacto pela Vida, né? Então, a terceira linha do Pacto pela Vida era a questão da informação e gestão do conhecimento, né? E o que é que significa isso? Né? O Pacto diz, né, consolidação e integração das informações, bem como a divulgação e a democratização dos dados. Então, isso era muito importante, a questão, né, para mim, a democratização dos dados aí era a parte mais importante aí dessa linha. A quarta linha, né, do Pacto pela Vida era a formação e capacitação. Então, era processos de educação de novos agentes, né, além do aperfeiçoamento contínuo, né, da atualização de conhecimento e procedimentos técnicos, né, dos policiais. Né? Então, era a questão da formação continuada, né? E aí o que é que dizia, né? Que tinha que ter reuniões para apresentar, né, para os policiais, né, esse novo modelo, né? Então era um modelo de gestão de resultados, gestão para resultados, né? Então isso tinha que ser apresentado para as categorias, né? Então isso era a quarta linha do Pacto pela Vida. A quinta linha do Pacto pela Vida era a prevenção social do crime e da violência, né? Que aí a gente está bem adequado, vamos dizer assim, né, para um modelo, né, para uma política pública e um Estado democrático. Né? Então, eram programas que atuavam, né, para evitar o crime, né, para evitar que o crime acontecesse, né, alterando, de alguma forma, as condições sociais ou institucionais
que pudessem influenciar na atividade criminosa, né? E essa parte aí, infelizmente, a gente vai ver mais à frente, que aí foi uma o que levou, né, ao insucesso no futuro do Pacto pela Vida, né? Então, isso aí foi muito pouco aplicado, né? Então, a última parte, a última linha do Pacto pela Vida, né, era a gestão democrática. Então, era a participação e controle social na formulação de políticas públicas de segurança. Então, assim, com relação à formulação da política, eu digo a você que realmente era uma política foi muito bem construída, né? Então, assim, a ideia central do PPV, né, era a seguinte, né? Uma boa política de governança, né, fundada nos direitos humanos e na democracia, né, juntamente com o crescimento econômico, né, ela pode reduzir as taxas de homicídio, né, e aí, assim, o governador Eduardo Campos, na época, né, ele entendia que, né, se reunisse os chefes das corporações, do Poder Judiciário, né, do Ministério Público, sociedade civil, Defensoria Pública, né, a academia, né, foi aí quando a gente teve maior conversa da polícia com a academia, né? Então, teve o professor Raton, quando foi, né, um dos pais aí do projeto, na formação dos próprios policiais, né, foi uma coisa inédita, até a gente teve professores da Universidade Federal dando aula na formação dos policiais. Hoje a gente não tem, né? Hoje só quem dá aula para o curso de formação são policiais, né? Então, assim, a gente teve aí, né? Então, ele defendia, né? Então, como ele defendia o quê, né? Quais eram os principais valores que orientavam, vamos dizer assim, o Pacto pela Vida, né? Primeiro, a articulação, né, entre segurança pública e direitos humanos. Esse era o primeiro valor, vamos dizer assim, né? O segundo, a compatibilização da repressão qualificada com a prevenção, certo? Com a prevenção específica do crime, né, e da violência. A transversalidade, né, e das ações de segurança pública. É muito importante isso. Quando a gente vai estudar política de segurança pública, a gente vê que, né, ações muito secundárias, vamos dizer assim, né, atuam com muita força, né, na redução de violência, né? Você coloca um saneamento básico, diminui violência. Você coloca uma academia da cidade, diminui violência. Você coloca um campinho de futebol, diminui violência, né? Então, assim, você vê que tem muitas políticas, né, secundárias que atuam diretamente, essa transversalidade da política de segurança pública, né? E aí o quarto valor, vamos dizer assim, é a incorporação, né, exatamente aí trazendo para vocês de gestão, né, a incorporação em todos os níveis da política de segurança, mecanismos de gestão, né, mecanismo de gestão, de monitoramento, né, de avaliação, certo? Participação e controle social, desde a formulação das estratégias até a execução da política pública, né? Então, esses os principais valores, né, do Pacto pela Vida. Então, e aí, qual era a prioridade do Pacto? Combate ao CVLI, né? Combate ao homicídio, né? Então, assim, eu me lembro muito bem que, assim, foi uma meta, e a meta que era uma meta bem audaciosa, assim, né? Então, eu lembro muito das reuniões de monitoramento do Pacto, que eram pressão absoluta, assim, né? Era a redução de 12% ao ano do número de homicídio, né? Eu não tinha boquinha, assim, né? Vamos lá e vai ser 12% e vamos trabalhar para reduzir 12%. E era uma loucura reduzir 12% ao ano, né? E assim, foram criados comitês de gestão, as câmaras técnicas, né? Que aí tinha a Câmara de Defesa Social, a Câmara do Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, a Câmara de Prevenção Social, que aí tinha a Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Educação, Secretaria de Juventude, né? Aquela juventude, criança e juventude, né? E tinha a Câmara do Sistema Prisional, né? Então, tinha as reuniões de monitoramento, que tinha reunião mensal, semanal e mensal,
E aí, aquela divisão, né, das áreas integradas de segurança pública, o interior, agreste, sertão e tal, né, e aí a gente viu realmente cair, né, caíram, os índices de homicídio caíram de verdade, né, a gente viu que, assim, o resultado com relação à repressão e redução do número de número de homicídio, né, foi um impacto muito grande do Pacto pela Vida, né, então, esse modelo, né, vamos dizer assim, o Pacto pela Vida, ele conseguiu, o que é que ele conseguiu, né? Ele conseguiu criar um modelo de governança integrada da atividade policial, certo? Então, voltado à redução de crimes violentos letais, né, com participação desses entes que a gente estava falando, né, que era justamente, a gente nunca viu uma participação tão grande do Ministério Público, do Poder Judiciário, por exemplo, né? E o que é que o Pacto pela Vida não conseguiu, né? Foi justamente criar programas de prevenção, né? Infelizmente, programas de prevenção à violência, né? Então, a gente viu que a gente teve a gente gerou um encarceramento em massa, né? Entre 2007 e 2015, aumentou em 68% da população carcerária em Pernambuco, né? 68% entre 2007 e 2015. Então, a gente viu um processo de encarceramento em massa, né? E aí, houve sim, né, uma redução do CVLI, para vocês terem ideia, né, em 2014, caiu para 34 homicídios, né, para cada 100 mil habitantes, então a gente viu realmente, né, e aí, essa redução, mas não conseguimos, né, por exemplo, né, criar, né, medidas socioeducativas, não foram priorizadas medidas socioeducativas, por exemplo, né, não houve uma priorização, né, não houve um trabalho dentro do sistema prisional, não acompanhou o sistema prisional, certo? Então, assim, pouco mudou, na verdade, né, com o sistema prisional. Então, para resumir, para a gente finalizar, caminhando aí para o fim, né, exceto gastos com a velha política, né, contratação de pessoal, né, viatura, colete, né, a gente viu pouco investimento em segurança pública no sentido voltado à prevenção, né, prevenção e controle do crime, né? Então, formação policial permanente, né, compatível com as novas realidades, né, criminais, né, com respeito a direitos humanos, por exemplo, a gente não viu, né, não evoluiu nesse sentido. E aí, né, como o Raton disse, né, numa entrevista uma vez, ele disse, olha, o Pacto pela Vida morreu, né, ele precisa realmente ser repensado, né, uma política que, aí palavras entre aspas, né, foram palavras do professor Raton, né, quando ele disse que o Pacto pela Vida morreu e precisa ser repensado, né. Então, a gente não teve, por exemplo, investimento em tecnologia, né, por exemplo, o pessoal que trabalha, né, tem baixa capacidade tecnológica, né, o pessoal da polícia científica, por exemplo, né, então a gente não teve esse investimento, né, em tecnologia, o pessoal que trabalha com estatística, o pessoal que trabalha com polícia científica, então não tivemos esse tipo de investimento, certo? Então, o que é que eu posso dizer, né? Principalmente a gente faltou institucionalizar, né, de forma permanente a incorporação da sociedade civil, foi outra falha, né? Então a gente justamente essa parte preventiva, né? A incorporação, né, institucionalização formal, né, da sociedade civil ao pacto, né, com mecanismos para avaliar, acompanhar, monitorar a política pública, né? Para vocês terem ideia como é que ficou, só para finalizar, né? De 2008 a 2013 foi o auge do pacto, né? 2007 ele nasceu ali e tal, 2008 a 2013, né? Não coincidentemente, né, havia uma força muito grande do governador, né? Como eu disse, o comprometimento do governador com a segurança pública e aquela coisa da sensação de segurança, o pacto com a sociedade. Quando ele lança o pacto, a sociedade responde também, então. Né? Então, a gente, para vocês terem ideia, né, em 2008, a gente teve 4.634 homicídios. 2008, certo? 2013, a gente teve 3.100. Desceu de 4.634 para 3.100. Foi o auge do Pacto pela Vida, 2008 e 2013. Para vocês terem ideia,
2014 a coisa começou a desandar, né? 2014 é justamente o ano que o Eduardo Campos morre, né? E aí o que é que acontece? 2014 a gente subiu para 3.358, depois 3.500, 3.500, 3.800. Em 2017, a gente teve 5.426 homicídios. A gente subiu de 3.100 em 2013 para 5.426 homicídios em 2017. Foi um ano horrível, 2017. Né? 2017 foi um ano horrível. Então, foi total perda de controle, né? do Pacto pela Vida. Ali você vê que... E aí, 2018, a gente tem uma queda, né? Um indicativo de queda, a gente cai para 4.170. 2019, a gente cai de novo para 3.466, e aí a gente comemorou muito, né, essa redução de homicídio. Mas 2020, né, 2020, entre janeiro e setembro, a gente já está com índice de aumento, aí uma tendência de aumento para esse ano. Né? A gente, de janeiro a setembro, a gente já teve 2.837 homicídios, né? Enquanto que de janeiro a setembro de 2019 foram 2.561, então um aumento aí de 11%, né, com relação a 2019. Então, assim, está instável demais, né? Então, a nossa política de segurança pública realmente precisa ser revisitada, ser revista, repensada, para a gente tentar controlar, né, o principal, vamos dizer assim, índice, né, o indicativo de violência no mundo inteiro. O principal indicativo de violência é o número de homicídio, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da carreira que eu dei, né, que qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Imagina, professor, foi maravilhoso. O senhor fez um esforço, não é, desde daquele primeiro momento, mostrando o aspecto de dentro, não é, das polícias, o entendimento ali, não é, como o policial se vê ali dentro e as dificuldades ali de implementação, até, né, o momento, não é, da política pública em si, fazendo esse recorte aí no estado de Pernambuco, do Pacto pela Vida, trazendo todo esse histórico aí. Então, foi realmente maravilhoso. Muito, muito obrigada. Bem, pessoal, pelo adiantar da hora, eu já peço que quem tiver perguntas, quem tiver ponderações, se inscreva no chat ou indique aqui, se quiser falar também, pode abrir o microfone, fique à vontade, tá certo? Então, eu não vou fazer grandes predileções, não é? Agora, eu só queria fazer um comentário, não é, que a gente percebe, não é, apesar de duas políticas públicas distintas, duas situações completamente distintas, né, duas situações distintas, né, a gente percebe algumas semelhanças, principalmente no que diz respeito, né, à continuidade, né. A gente percebe que dentro das políticas públicas brasileiras há muito mais essas políticas públicas de governo, né, de mais um marketing político do que propriamente um planejamento durável, né, para aquela política pública de Estado que vai durar gerações e que a gente vai ver melhorias que vão sendo implementadas ao longo do tempo e a adaptação, não é, para cada geração, para cada grupo ali de pessoas, né? Tanto na política pública, nos recortes de política pública cultural que a professora Elizabeth trouxe, e não é o professor Fred, quando ele fala, não é, da questão da política pública de segurança e a questão do Pacto pela Vida, né? Ele até trouxe algumas melhorias em relação ao índice de mortes, até trouxe, não é, uma redução, enfim, né, um aspecto ali de uma maior segurança, não é? Mas viu que nem era durável e nem trouxe melhorias mais, digamos, profundas do ponto de vista de uma modificação estrutural, observando ali o dia a dia do policial, não é? Um preparo maior daquele agente, um preparo maior de toda a estrutura de segurança, e aí, não é, basta que um governante ou um determinado grupo saia, que aqui tudo volta ou até piora, né? Então, a gente percebe, não é, que é aquilo que o meu orientador de doutorado fala, aqui parece a Chanel, só tem política de perfumaria, não tem políticas públicas, pelo menos não a grande maioria, né? A gente consegue enxergar duas ou três, um incentivo econômico como a própria Zona Franca de Manaus. O SUS, ele tem um esforço maior de se, digamos, sistematizar como uma grande política de Estado, né? Mas a grande maioria fica assim,
não é à mercê de governos, né? Quando der certo um governador, quando der certo um presidente, a gente fica bem. Depois, quando não der mais, pronto. Então, espera para daqui a 8 anos, quando vir outro melhorzinho. Então, realmente é algo que, infelizmente, se repetiu aqui e vai se repetir, né, ao longo do simpósio, que na política pública ambiental, quando o professor Igor trouxer, não é, eu conheço algumas pesquisas dele, ele também não vai trazer questões muito promissoras, principalmente no que diz respeito aos 3 principais biomas brasileiros, né? Mas, pessoal, também não quero, né, usurpar o microfone, porque se deixar, né, alguns alunos meus estão aqui, me conhecem, né, a aula é até 10 horas, quando dá 11 horas, professora, o pessoal já está dormindo, por favor, né? Então, já passo a palavra para vocês, tá certo? Quem tiver dúvidas, perguntas, ponderações, um comentário, fiquem à vontade, tá certo? Também o professor Mário, professora Elizabeth e professor Fred, também, se quiserem comentar mais alguma coisa, não é? Uns dos outros, também fiquem à vontade, pessoal. A palavra é de vocês. Bem, parabéns aos 2 professores, tá? Pela palestra. Começar só basicamente comentário, tá? Em relação, por exemplo, à questão da cultura, né? Como falta uma política pública realmente efetiva, né? Para a questão de apoio à cultura, né? A gente teve especificamente essa pandemia, né? Ainda vivendo que saia ainda a primeira onda, não, o repique da primeira onda, ou segunda onda, como alguns cientistas falam, mas a gente, assim, a demora, né, que o governo ele teve em relação a lançar essa lei Aldir Blanc, né, para poder dar o apoio, né, o auxílio emergencial para uma área que é tão sofrida, né, em relação a apoio, né. Como a professora Elizabeth bem apresentou aqui nessa retrospectiva, né? E outro ponto importante, saindo um pouquinho da área, tá? É mais um comentário, saindo da área um pouquinho da educação e cultura e entrando na área de segurança, realmente, assim, o Pacto pela Vida foi bastante exitoso, né? Naquela época, a gente tinha ainda o governador Eduardo Campos, mas até assim, o professor Fred também, depois a professora Elizabeth também puderem depois comentar, né, dentro das suas áreas, tal, tudinho, mas, ao que parece, a gente quando vai fazer uma correlação com desenvolvimento econômico, desemprego, tá, eu acho que existe uma correlação muito grande. Por exemplo, acabando o auxílio emergencial, tá, é possível, tá, que esses índices aí de criminalidade, eles aumentem, porque a gente está com a taxa de desemprego, né, bastante elevada, tá? É basicamente comentários. Se quiserem dar continuidade, aí fiquem à vontade, aí os professores, ou então passar a palavra para que alguém queira fazer alguma pergunta, enfim. Mas estão de parabéns os 2. As 2 explanações foram excelentes, contribuíram muito. Só agradecer aqui aos 2. Obrigada, professor Mário, como sempre, né, trazendo, né, algumas questões. Professor, ele faz o seguinte, ele joga a bomba e deixa a gente aqui refletindo, né, esse paralelo entre a questão do desenvolvimento econômico e a possível, não, muito provavelmente, aumento da criminalidade quando isso passar, não é? Principalmente, enfim, né, como o professor Mário mesmo diz, a gente está vivendo a crise em combo, né? Não só a questão da pandemia, mas também a questão econômica, veio a questão ambiental, a questão até política também, né? Os desequilíbrios que estão acontecendo, né, no sistema democrático, e, enfim, né, outras questões. Então, a gente comprou um combo 4 em 1, não é? E aí, como é que a gente vai encarar tudo isso, principalmente quando passar essa crise sanitária, ou pelo menos ela amenizar? Então, de fato, professor, né, já é o tópico para um próximo seminário, que é uma questão, não é, assim, observar com bastante tranquilidade. Bem, passo a palavra aos professores, não é? Quiserem trazer mais alguma ponderação e, né, repito, se mais alguém tiver alguma questão, algum posicionamento, algum comentário, pode ficar à vontade, né? Bota no chat, se inscreve e a gente, né, abre aqui o microfone. Mas passa a palavra aos professores que quiserem comentar, né? Professora Elizabeth, professor Fred. Quem vai? Só corroborando com o professor Mário, né? Como eu disse, a ideia do pacto, inclusive, era defendida, né, no auge do pacto, era que
uma boa governança, né, uma boa política, chamava uma boa política de governança, né, fundada em direitos humanos, né, e na democracia, certo? Juntamente com o crescimento econômico, né? Então, é exatamente isso, né? A ideia era em paralelo a essa boa governança, essa política de boa governança, né, fundamentada em direitos humanos e democracia, e em paralelo o crescimento econômico, acreditando que isso aliado, né, a gente teria a redução de criminalidade. Então, é exatamente o que o professor, só corroborando aí com o que o professor Mário falou. Né? Perfeito, perfeito, professor. Pode falar, professor. Só comentar que essa fala do Mário me lembrou um ponto importante que o professor Fred também trouxe, que é a questão da transversalidade, né? E aí me veio uma música na cabeça que diz assim: a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão, arte, saúde, enfim, a gente precisa de uma série de coisas estáveis na nossa vida, né? Para a gente viver bem. Eu acho que está muito de acordo assim com essa discussão da segurança, a área da cultura, a área da saúde, do emprego, né, da economia, elas estão ligadas, né? Então, pensar política pública requer pensar em tudo isso, né? Não dá para pensar de uma forma isolada. E aí, trago também a reflexão da cultura como tendo uma dimensão econômica também importante, né? A cultura não é só economia, mas ela também é economia, né? Ela também tem uma dimensão simbólica, também tem uma dimensão cidadã, né? Do ponto de vista da Constituição, que também garante a cultura como direito, né? Enfim, essa discussão, olha, dá para ir até meia-noite hoje, minha gente. Verdade, professora. Verdade, professor. Artigo 225 tá lá, quem quiser abrir, né? Enfim, 223, 224, todo o rol ali da ordem social misturado, né? Várias questões, né? E a cultura, a educação veio aí com uma grande predileção. Bem, pessoal, pelo adiantar da hora, tá certo? Acredito que ninguém se inscreveu no chat, então tá só muitos elogios, né? Agradecendo aqui ao professor, à professora, todos os comentários, né, extremamente relevantes. Tenho certeza que todo mundo sai aqui com o melhor, né? Quando a gente, toda vez que eu vou numa palestra, eu sempre digo, não, o que é que eu vou tirar? E tenho certeza que cada rostinho desse que está nesses avatares, não é, aprendeu muito e sai daqui, não é, com um conhecimento maior, mais profundo e com algumas enfim, né, alguns debates dentro da cabeça, né, algumas divergências aí para passar a noite aí repensando as políticas públicas, né? Bem, pessoal, então eu já me encaminho aqui para os ritos finais. Mais uma vez agradecer, não a extrema bondade, a extrema disponibilidade tanto da professora Elizabeth quanto do professor Fred, não é, de estarem aqui conosco, partilhando, não é, toda a sua experiência, não é importante, né? Não apenas o conhecimento acadêmico, mas também a experiência, não é, em loco ali, com cada uma das suas especialidades. Então, agradeço demais, né? E já fica aqui o convite, pessoal, quem fez a inscrição vale para os 2 dias, a gente vai mandar o link também, se mais alguém quiser, ainda está aberto para o segundo dia. O segundo dia do simpósio é dia 9, né, de hoje a 8, também no mesmo horário, às 19 horas, vai ser o professor Paulo Joviniano, tá? É o atual presidente da UAB Olinda e doutorando, terminando agorinha a sua tese, né, dentro do setor das políticas públicas de saúde, né? Inclusive, nós dois somos da mesma linha e trabalhamos exatamente, não é mais ou menos a mesma questão. E o professor Igor Vieira, né, que é um engenheiro ambiental atuante aqui nas políticas públicas ambientais do Recife e também é filho do CAA, professor. Ele fez o mestrado aí em engenharia na UFPE-CAA. Então, não é, também vai ser outro que vai voltar um minutinho aqui para casa para debater com a gente, tá certo, pessoal? Então, já fica, não é, o convite para a próxima semana. E mais uma vez agradeço aos professores, agradeço ao professor Mário, agradeço a todos pela presença, tá certo? E me despeço aí dessa grande noite. Professores, se quiserem fazer ainda alguma ponderação, alguma despedida, fiquem à vontade. Só agradecer também a presença dos 2 professores, tá? Elizabeth e Fred, tá? Parabéns aí também pela explicação. A organização também do evento, aí, professora Ivanúcia, tá? E dia 9 aí estaremos aí, tá certo?
passar também aos professores, quiserem, assim, algumas palavras aí, mas estão de parabéns, os 2 professores também, tá? Eu queria agradecer só também pelo convite, né? Espero que tenha contribuído aí com vocês, né? Professora Ivanúcia e colega, muito bom estar com ela, sempre é bom, né? E aí foi um prazer imenso, professora Elizabeth, né? Aprendi muito hoje, né? Como a professora Ivanúcia disse, não tem como você ir com a palestra e não sair diferente dela, né? Então, assim, muito obrigado, professora, aí, pela palestra e obrigado pelo convite, professor Mário também, muito obrigado aí pela recepção. Então é isso, estou à disposição e um abraço, beijo em todos. Também agradecer, gente, obrigada pelo convite, obrigada por essa aproximação com o GPP, né, e o Populus também. Prazer imenso também conhecer o professor Frédia. Fiz várias anotações aqui, porque eu sou dessas, assim, do lápis, do caderninho. Anotei várias coisas aqui, vários pontos de interseção. Olha aí, eles também. Muito obrigada, gente. Gratidão, viu? Parabéns pela iniciativa. Um momento. Obrigada, professores. Então, pessoal, né, me despeço de todos e aí aguardamos vocês no dia 9. Então, dou por encerrado o evento e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.